Fala, mundão, como estão vocês? Espero que estejam bem. Bom, eu estou do lado de uma pessoa que não é loira, mas agora é ruiva. Tô com uma ruiva do meu lado aqui, a dona Rita. Oi, Rita, tudo bom? Sim, oi Rafa, tudo Você veio sempre aqui ou é a bem? primeira vez? Pois é, não, bom, não é minha primeira vez aqui, tá? Eu já fui entrevistada aqui pelo Mundão Cast e Hum, agora fazendo parte, né, dessa nova saga do Mundão Cast de vários temas, então eu tô muito feliz mesmo pelo convite, obrigada. E é isso. tô feliz demais. Aproveitando já, galera, já deixa aí a sua curtida. Vamos trazer vários temas, inclusive no podcast. Nós teremos agora cerca de 9 a 10 programas nesse mês, então provavelmente uns 2 por semana aí, com vários temas específicos. Teremos até mitologia, pra você ter noção, cara. Saúde, área de sobrenatural, terror, geek, cultura geek. Cara, vai ter muita coisa somente com especialistas na área, tá? Então, aqui nós não somos egoístas, né? Nós chamamos a galera para participar conosco aí, vai ser bem legal essa interação, beleza? Então deixa o like aí, ajuda a gente na divulgação desse vídeo aí, desse podcast, que eu tenho certeza que hoje vai ser sensacional. Bom, falando sobre essas duas pessoas que estão conosco hoje, já tocaram até no Paraguai, rapaz. Olha, o máximo que eu fui aqui foi até a esquina aqui, os caras já pegaram. Eu tenho medo de avião, velho. Eu vou pra Fortaleza e eu queria tanto ir de ônibus, mas aí eu vi que era 2 dias e meio, eu falei, não, vou ter que pegar, infelizmente, o avião. Mas os caras estão aqui. Vou deixar as honras para dona Rita, que ela está iniciando aí nesse novo projeto. Fala aí um pouquinho sobre os convidados. Oi, nós temos aqui uma banda maravilhosa. Bom, ela já é conhecida, né, pelo mundo todo, mas nosso tema é covers. Isso aí. Então, trazemos aí uma banda muito querida aí pelo público brasileiro, do Blink-182. Pois é. Bom, o Tom e o Munir. E E aí, aí, como é que galera? vocês Tudo estão? bem? Beleza? Olá, galera, Obrigado tudo bem? Espero que todos estejam bem. Somos o Blink-182 Cover Brasil. Um prazer estar aqui com vocês e muito obrigado pelo grande convite aí, né? Obrigado mesmo. E Rafa, um prazer estar aqui também. Tamo junto. Obrigada. Gente, obrigado mesmo pela participação aí. Eu estou vendo que já está bem decorado, né? Inclusive aqui, ó, com temas decorativos. Quer falar um pouquinho rapidamente sobre eles aí? Ô? Bom, trouxemos algumas coisinhas aí para mostrar para vocês o que representa a banda e o que a banda representa para nós também, né, em nossa vida, fora o cover, né? Porque Legal. o amor, primeiramente, veio pela banda em si, a banda que a gente faz cover. A gente teve aquele primeiro contato, a gente, ao passar dos anos, foi gostando, aí você teve aquela fase tipo, oh, meu, será? Nossa, o Blink nunca vem pro Brasil, os caras não gostam de nós, e aí a banda se separa, eles entram em hiato, a gente fica triste, sofrendo, por isso depois a banda se reconcilia e volta, Sim, sim. e aí tiveram várias reviravoltas. E ao longo do tempo, né, dos anos, a gente foi acumulando algumas coisinhas, algumas lembranças nossas. Que legal, cara. Né? Sensacional. E, bom, trouxemos aí hoje, né? Quer começar, Munir? Falando aí do seu presente ali? Ah, hoje, pra quem não sabe, é meu aniversário. Oh, maravilha. Palmas, palmas! Aê! Viu? Obrigado. Tá fazendo 15 anos hoje. 15 anos. Com careta sempre. Né? Então, eu ganhei de presente do meus primos, tios, Da hora, hein, camiseta meu? do Blink, trouxe aqui pra decorar. Show Também, demais, cara. esse boné. Ó, que da hora. Nossa. Uau. Muito Então da não hora. podia deixar de não trazer, né? Aham. Pra decorar Sensacional. e ajudar. Mas aqui é a camiseta Blink. Quer falar da Tio da Stars, irmão? Vamos lá. Sim. Aqui, como vocês podem ver, tem uma camiseta com a marca, né? É uma produtora que eles cuidam de pesquisas espaciais, né? O Tom DeLonge, ele é muito envolvido nessa questão de pesquisas. Ele sempre foi um pesquisador, assim, de muitos anos. Inclusive, ele até uma época, ele saiu da banda, né? Porque ele estava um pouco desmotivado e um pouco mais empolgado com as pesquisas de ufologia. E o público, né, a galera que é fã, assim, falou, não, o cara ficou louco e deixou a banda, deixou a música, o cara é feliz com os melhores amigos tocando para poder pesquisar sobre ETs, sobre OVNIs. E ele tinha um grande objetivo que era fazer a confirmação de que existe OVNIs, objetos não identificados, ou vida tipo, em outros planetas, no nosso sistema solar, né, em outra galáxia também. Enfim, e aí a To The Stars é uma produtora que, além de fazer filmes envolvidos com ufologia,
lançamentos de livros, eles têm uma marca, né, que também envolve pesquisas espaciais, que é essa camiseta. A gente não tá ganhando nada por isso, tá? Não, Sim. a gente não, Sensacional, cara. não Da ganha hora. nada de graça deles, mas o Tom DeLonge, hoje, né, nas turnês do Blink, ele utiliza essas camisetas dessa marca e tal. Ah, E a gente teve, né, um grande trabalho de importar, trazer pra cá, pra poder utilizar nos shows, pra caracterizar ainda mais o nosso cover, né? incrível, cara. Eu trouxe também uma pulseira do Lollapalooza, que foi o primeiro show que o Blink-182 fez aqui no Brasil. E eu trouxe ela, né? Eu e o Munir, nós estávamos, né? Foi um dia muito especial pra nós. Longos anos. Nossa, chorei que nem uma criança. Longos anos Olha, esperando isso, né? Pô, você esperou ainda muito mais Eu do esperei que um eu, pouquinho né? mais, Você né? esperou muito Eu mais. esperei um pouquinho mais. E aqui também eu trouxe... aqui. 2 palhetas do Tom DeLonge. Não sei se a câmera vai pegar bem, porque elas são bem pequenininhas, tá? São 2 palhetas. Essa daqui que tá na minha mão esquerda foi um presente de um amigo meu. Ele ganhou de uma ex-namorada dele. É uma paleta que o Tom usou na turnê de 2009. E ela tá até gasta aqui, que ela foi usada na tour. Ele ganhou de presente, só que quando ele terminou com ela, ele falou: ai, cara, eu não quero ter mais nada que vá me lembrar. Esse relacionamento que não foi muito Eu não bom. me importava, não. Aí eu falei: você tem certeza? Porque eu já imaginei o que ele fosse falar. Ele falou: não, eu vou te dar de presente. Eu falei: não, você tem. Eu só vou perguntar mais uma vez. Se eu perguntar a terceira, ele vai pensar muito, né? Aí ele me deu de presente, ó. Essa paleta. Eu acho que você nunca tinha visto, eu né? nunca tinha visto. Caramba, Tom E- encostou em... O Tom encostou, tem o DNA dele aí. Se vocês quiserem pegar também, tá? Não sei se é importante pra vocês, Quiserem dar uma mas... olhada. Transmissão de energia. É, Talento. É. E aqui tem uma paleta da turnê de 2023, né? Quando o Blink fez uma turnê na Europa, eu tive o prazer, graças a Deus, eu tive muita sorte em poder ir, né? Nesse show. E foi o primeiro show que eu fui do Blink na minha vida, em 2023. Uau. Quando tudo... Eu tava bem próximo, assim, né? Só que os caras jogam palheta, essas coisas, mas é muita gente na frente, ainda não deu pra pegar. Quando todo mundo saiu, eu fiquei procurando ali no chão, falei, será que eu encontro alguma coisa? Não encontrei nada. Aí eu vi o hold, né, do Tom, né, o Sweet Guy, o Instagram dele, eu vi ele passando de um lado pro outro, eu tava com a camisa do Brasil, né? Aí tive que fazer aquele drama, né? Oi, eu vim do Brasil, mostrando a camisa da seleção brasileira, assim, e tal. Aí o cara olhou pra mim, legal, né? Aí eu falei, por favor, tem um presente pra mim, uma palheta, alguma coisa, né? Aí ele olhou, assim, ele fez um sinal de negativo, tipo, acabou. Aí ele colocou a mão no bolso, ele pediu pra eu esperar, ele veio até mim e ele falou, tenho essa que ficou comigo. Aí eu falei, claro, é uma paleta do Tom, mas que ele usou pra fazer o soundcheck, né? A passagem de som lá. E aí ele me deu de presente, cara. Nossa, aí eu peguei isso daqui, é uma das maiores conquistas que eu tive, assim, do Blink. Não foi só essa. A sua maior, você sabe qual que foi. Qual? Foi o dia que eu fiquei muito chateado com você, mano. Nossa. Acho que eu sei do que você tá falando. Conta pra ele. Pode contar mais uma Claro. historinha? Com certeza. Então, essa é eu a vou maior. precisar desse disco aqui pra mostrar. Agora você vai ser meu auxiliar hoje. Você já me auxilia pra caramba na bateria? É isso que eu ia falar, faz um. Mostra o disco pra galera. Mostra a parte de trás do disco também. Esse disco tem uma história muito especial, né? Sim. Tem uma amiga nossa, de longa data já. Hoje em dia a gente não tem muito contato com ela, porque, acho que as vidas, cada um vai pra um canto e tal. Sim. E aí ela, acho que nunca mais, assim, foi nos shows nossos. Ela nunca mais foi em alguns shows nossos, né? Ela vinha muito de Sorocaba pra cá, pra ir nos nossos shows, e ela deu de presente pra nós, né? Pra banda, na época, esse LP do Blink, né? Esse vinil do Blink. Isso foi em 2010, 2011, alguma coisa assim. O nome dela é Mônica. E ela me presenteou, ficou comigo o disco do Blink-182. E aí, quando o Blink veio pro Brasil em 2024, eu fui pra porta do hotel. E eu consegui o contato, né, com o pessoal. E uma das interações era levar o disco para que um dos integrantes pudesse assinar o disco. Quando o Mark Hoppus, que é o baixista da banda, ele veio até nós, na porta do hotel, tocando, ele fez tipo uma serenata pra galera e tal, todo mundo ficou assim, super motivado, nossa e tal, o cara tá aqui, todo mundo filmando, e eu era uma das pessoas da linha de frente. E quando ele chegou bem próximo, ele tava tocando, obviamente ele não ia parar, não, peraí, deixa eu parar pra assinar pra você. Eu fiquei meio idiota e não reparei.
o vinil caiu de dentro. São 2, né? Um vinil caiu de dentro, ele caiu e quebrou. Nossa, cara. Nossa, eu não sabia Você sabia disso? Não. Você não sabia disso, tá vendo? Ó, se vocês repararem, um dos vinis, eles... Só não deixa cair também. Não Quebra o outro. Só não deixa, tipo, cores, o que já tá né? quebrado pode cair de novo. Não tem problema. Mas é muito legal. Você comprou na época? Ô, irmão, Esse acabei de LP? contar a história de Nossa, como eu brisei nessa parte aí. Eu acabei de contar. Foi da Mônica? Foi a Mônica, Ah, foi tá. a Mônica. A Mônica Nossa, eu desliguei. que deu de presente pra nós e tal. Tem as canções, E aí, né? ele é Olha, muito as cores bonito. são maravilhosas, Nossa, né? sim, meu. E, Ó. cara, nossa, eu guardo, assim, eu tenho em casa, né, como se fosse uma estante, né, eu falo que é um altar, eu tenho um altarzinho, né, de Deus e Jesus Cristo, e tem um altarzinho do Blink-182. E aí, nesse altar, tem o disco, CDs e algumas coisinhas que eu guardo de recordação. Fechou. E lá dentro, né, do hotel, eu consegui o contato com o Travis Barker, que é o baterista do Blink, né, por isso que ele acho que ficou chateado comigo. Eu consegui dar uns presentes pra ele, umas coisinhas que eu tinha lá, e falei, pô, eu toco numa banda que é o Blink-182 Cover Brasil e tal. Ele falou, que legal. Aí eu entreguei um presente pra ele e tal, entreguei nossos adesivos. Foi isso, né? Bom, essas são as histórias. Eu tenho uma outra lembrancinha aqui, mas sabe aqueles recebidos pagos que a galera costuma fazer? Esse daqui é um recebido pago, mas depois, se vocês quiserem, eu conto a história dele. Tá? Mas sobre isso, É. quando ele tirou a foto com o Travis, eu trabalhava no The Noite, com o Danilo Gentili. Ah, que legal, eu trabalhei, cara. fiquei quase 2 anos no Bacana. SBT. Sim. Eu torci tanto pro Blink ir lá, eu falei, quer ver eu sentar no sofá com o Blink e mandar pra ele? quer ver o troco chegar? Não, mas uma pena, né? Que não deu certo. Não, né? mas pelo menos alguém teve contato direto, que foi importante até pra conhecer a banda, né? Porque E pra entrar no hotel, é aquelas histórias, né? Tipo, não é que você tem uma credencial que você entra, que você foi liberado. Não, você tem que fingir, você tem que disfarçar. E, tipo, a gente entrou, eu e um amigo meu, né? Nós entramos pela entrada, tipo assim, esse hotel, ele tem 2 entradas. A entrada social, que são pros moradores, que fica na parte da frente, e a parte de trás pra quem é hóspede. Nós fomos pela outra entrada, né? Aí a gente tinha que entrar de alguma forma, aí tinha um segurança barrando as pessoas que estavam tentando entrar. Aí eu entrei, né, no telefone, eu lembro que eu tava falando com meu amigo, eu falei, ó, eu vou entrar falando em espanhol, eu vou fingir que eu tô puto aqui numa ligação com alguém da empresa, da firma, e aí eu te confirmo, O cara e aí a faz, gente né? entra e fala, não, beleza, vamos entrar e jantar e tal, e aí depois a gente resolve isso daqui. E eu entrei falando espanhol e não sei o quê. Aí o cara, tipo, ele meio que pensou em barrar, só que aí ele não barrou. Aí a gente entrou eu e meu amigo na frente, 2 amigas nossas atrás. Aí eu falei pras meninas, não, vamos logo, pô, a gente tá atrasado. E a gente passou. Aí o cara não falou nada. Aí eu falei, não acredito. Ah, não o é cara é possível, todo caracterizado de tom, Detalhe, né? Ele... Eu tava com a mesma roupa do artista, só que pro cara que trabalha no hotel, eu imagino que ele não tenha, né, reparado nesses detalhes, ele não tá nem preocupado com isso. Aí nós entramos, ficamos lá no lobby, né, esperando pra ver se tinha algum contato, e tinha muita gente que estava lá também, com reservas nos restaurantes dentro do hotel pra tentar o contato com o pessoal do Blink. Só que a questão é, todo mundo tava, tipo, com uma roupa meio social, outras pessoas com vestido. Eles estavam, tipo, caracterizados pra quem foi num hotel super chique pra um jantar. Eu tava, tipo, igual eu vou fazer show, sabe? Tipo, eu tô igual eu tô aqui, boné, camiseta. Só que aí eu já tava lá dentro, eu falei, meu, beleza. E aí foi quando a gente teve a interação, tipo, tinha o Rafinha, que era do Big Brother, que ele estava lá também, e aí tinha outros artistas, O Di passou Ferreiro. o Di Ferreiro, que mora no hotel, aí passou o jogador de São Paulo, o Lucas, eu acho que ele tava com a esposa, ou ele Caramba, tava, que legal. ou ele tava com uma outra mulher, que ai, meu Deus. Não, Ah, o nem- pior é não, que aquela esposa. eu fui no dia seguinte. Era a prima do Lucas, pô. Era, prima do Lucas, pô. Desculpa, Prima. Lucas, me perdoa, não Eu fui queria no nada hotel falar isso. no dia seguinte. Você Eu consegui foi? tirar foto com o Di Ferreiro só. Um de ver Caraca, só, que não legal, com a velho. banda. Aí, por sorte, a gente conseguiu o contato, né? E detalhe, quando apareceu o artista, né, em questão, o Travis Barker, foi aí que a máscara de todo mundo caiu, né? Porque quando eu vi ele passando, ele tava cercado com uns 4, 5 seguranças, assim, passando, e com um cara que era aparentemente do hotel, né? Eles estavam indo numa galeriazinha de vinhos, assim, não sei se é vinícola e tal, mas ele tava, acho que, selecionando alguma coisa pra ele tomar. Quando ele passou assim, e ninguém reparou, eu fiquei em silêncio. Aí eu tava conversando com 2 meninas, aí eu falei, olha, o Travis Barker acabou de passar. Falei meio baixo assim. A menina olhou, o Travis! Deu um grito. Falou pra Todo mim. mundo olhou, aí foi onde caiu a máscara de todo mundo, porque todo mundo tava de social. O Tom Todo mundo se comentou. rebelou.
começou falei, a- nossa, O que que cara. eu fiz? O que eu fiz? Mas aí foi todo mundo em cima, aí um dos seguranças, ele falava português, né, que devia ser tipo alguém da crew Uhum. deles, da equipe deles. Falou, não, calma que ele vai atender na medida do possível, ele tá, tipo, fazendo uma atividade ali, só ter calma, só ter calma. E todo mundo fica meio desesperado, né, fica aquele Uma empurra, atividade. empurra. É, porque ele tava, tipo, escolhendo alguma Escolhendo alguma coisa. coisa. E ele não podia, tipo, ser interrompido, né? Ele tinha que fazer aquilo. E aí a galera já começou em cima, o segurança já começou aquele empurra. Ah, é. Aí eu falei, a minha estratégia foi, eu vou sair de canto, eu dei uma volta. Aí eu falei, voltar pro restaurante, ele não vai entrar. Eu tenho certeza, porque ele acabou de sair de lá. Com certeza ele vai pro quarto. Então ele tinha que passar por um corredor onde tem o elevador. Aí eu falei pro meu amigo, vamos ficar aqui, porque eu tenho certeza que ele não vai voltar pro restaurante. Ele vai vir pro corredor onde tem o elevador. Vai dar uma contornada ali. Aí ele falou, e se ele não passar aqui? Eu falei, se ele não passar, a gente perdeu a oportunidade. Agora, se a gente ficar aqui, a gente vai ficar sozinhos e vamos tirar foto com ele. Aí ele pegou e virou à esquerda, onde a gente tava. E aí ele veio em nossa direção. Eu falei, Jesus Cristo, o que eu falo agora? Aí foi isso que eu falei da banda e tal. Ele falou, valeu, obrigado pelo presente e tal. E tirou a foto comigo rapidinho. Caraca. Só falou, na próxima vez não fala que eu passei pra galera. Eu passei, né? Não, mas Segura aí um pouco a Iam emoção. reparar, né? Só que eu só comentei com a menina que ela, sabe quando a pessoa toma um susto, assim, Sim. foi involuntário, foi meio que num... Eu admito impulso, que eu assim. agiria da mesma forma, velho. Que ela gritou, "Ultra!" E todo mundo, Aí Travis, não, cara. tipo... Eles têm um hábito, né, de andar como pessoas comuns, né, para eles passarem despercebidos, né? Sim. Tá muito Com comum 5 agora, seguranças, né? gente. Aí nesse caso ele já deu um pouquinho, né? É, mas Sim. ele A foi ideia. gente boa. Ah, Foi o bem cara legal é- essa história dele, assim. Vocês têm essa. Querendo essa coisa igual eu sou apaixonado pelo Dave Grohl, cara. Tanto que eu tenho as penas do Dave aqui Dá, também. legal. E, cara, Foo Fighters pra mim é uma banda que, putz, a Rita sabe. Tanto que eu sou. É aquela neura lá, sabe? Que eu tenho. Pô, se tiver um filho, vai chamar Dave, tá ligado? É tipo essa coisa que eu tenho, velho. Vocês têm esse esquema também assim? Tipo, tem um pet lá, vou colocar o nome aqui e tal. já- Como é que é esse amor, essa relação aí com a banda? Tipo, quando o meu cachorro faleceu em 2014, Sim. apareceu um gatinho. E minha família não era muito com gato, porque era mais acostumado com cachorro. O gato é muito independente. É, isso é. Gosta de ficar na dele. Então a gente nunca foi próximo. Aí apareceu um gatinho doente lá em casa. Minha mãe começou a cuidar, assim, tá até hoje com a gente. Quando ele apareceu, eu queria chamar ele de Travis. Travis. Só que minha mãe quis colocar Pepe. Não sei por quê. Ela falou, vai ser Pepe. Aí eu falei assim, eu ainda vou ter um cachorro. Chapolin. É, já tirei a vela, já tirei a vela. Eu queria chamar ele também de Bean, por causa do Mr. Bean, porque ele era bem engraçado, tipo, era bem engraçadinho. Eu queria chamar de Bean, mas eu pretendo ter um cachorro e chamar ele de Travis, assim, de alguma forma Eu tenho, vai acontecer. Tem assim, essa no coisa, futuro. esse amor assim é muito interessante porque é uma coisa que não dá pra explicar, só pra quem Uhum. gosta mesmo. A Rita ela tava no Detal, The Town. foi em 2024, é isso? Sim, exato. Ano passado? Ah, Não, retrasado, ano né? retrasado. 2023, Foo Fighters estava lá, né? E eu não fui. 3. Aí essa filha de Deus aqui pra me ajudar, ela começou a filmar lá e tirar foto lá. E eu tava trabalhando, velho. Aí meu desespero chorando, assistindo lá, tava vendo um multishow ainda. Falei, putz, mano, Foi mesmo. esse negócio é uma Eu loucura. consegui chegar assim um pouco assim, tem a casinha, né? De caixas de som, enfim, Uhum. de transmissão. E eu consegui chegar um pouco antes dessa caixinha, né? Então deu para visualizar muito bem, né? E aí a gente tem nossos celulares agora, né? Tecnológicos, amplia, aí dá para ver certinho. Nossa, Nossa, foi maravilhoso. foi incrível. The né? Grohl, mas a banda dos Foo Fighters, que foi uma época bem delicada para eles, que eles tinham perdido, né? O baterista, Sim. né? Então, assim, o Taylor. Então, foi uma sensação, foi um misto de tudo, né? Foi emoção, foi alegria, foi choro. Sim. Ele chorando, eu chorando também, aquela coisa toda. Foi muito lindo, porque eu tinha pensado em ir no Lollapalooza. Eu tava lá. Mesmo. Eu fui Aí na não conseguiram sexta-feira, ir porque que o eu Taylor brinquei. tinha falecido. Sim. Aí eu falei, eu precisava urgentemente ir no The Town. Então eu já tava esperando, na expectativa. Aí, claro, né? Falei, vou ligar pra ele sentir um pouquinho na pele. Nossa. O que tá acontecendo por aqui? Não, Que amiga, hein? e eu imagino que deve ter sido ainda muito mais complicado pra quem ama Foo Fighters, né? Como vocês também, né? Porque um ano antes, não é que eles desmarcaram um show porque aconteceu um imprevisto. Exato. Perde um dos integrantes, assim, icônicos da banda. Tipo, o Taylor, sem dúvidas, é um dos caras mais icônicos, assim, do rock.
Meu, tanto que, cara, é referência pra 1 milhão de bateristas novos. Aí a galera, tipo, que toca, que tem referência de Foo Fighters e do Taylor, né? Tipo, Com certeza. pô, inclusive o Gu, né? Que toca O na Gu. Love and Experience, ele é apaixonado. Um salve, Gu, se um dia ele vê aí a gente. Tamo junto. Cara, ele é incrível, assim, também tocando, né? E ele se inspira muito no Taylor. E no ano seguinte, eles voltam, né? Acho que foi um ano depois que Isso, eles um ano voltaram. depois, E praticamente. aí O eles Josh voltam sem o... Freese. É, o Josh. Pô, Que também sem o... já saiu fora, né? É, que também já saiu. É que, sei lá, acho que tá acontecendo muita coisa no Fighters. É assim, Sim. tipo, muita questão interna, sabe? A polêmica do Dave Grohl, É, ficaram parados. Acho que eles estão tentando repaginar a banda. Eu torço, assim, quando Sim. morreu o Taylor, eu torço pra eles colocarem o filho do Taylor Hawkins. o Shane, né? O Que toca moleque, eu acho que tá esperando só bater idade pra colocar ele na banda, porque o moleque é o Taylor. Ele não tem 18 ainda, né? Não, Não, Ele é bem ele ainda é novão, bem- mas bem o que o moleque jovenzinho, toca, né? ele tá igual o pai. Muito. E é muito Demais. legal quando, tipo, a pessoa se inspira no pai, assim. É tipo o Uhum. filho do Ringo Starr. Uhum. Sim. Foi demitido do The Who 3. Ele foi demitido depois de 30 anos. Aí o pessoal ficou bravo. Chamaram ele de novo. Aí agora tiraram ele de novo. De novo. Então, tipo assim, mas é legal essa relação de pai e filho, de Sim. ter o mesmo gosto. Que nem Uhum. o meu pai, eu não comecei na música por causa do meu pai. Meu pai gosta de rock, assim, mas ele foi no show do tecladista do Yes, Uhum. nos anos 70, na Portuguesa. Já era, mas já é meu outro pai naipe, nunca já. foi. é. Mas meu pai nunca foi de, nossa, quero ir pra show. Aham. Minha mãe é obcecada pelo Queen. Minha mãe pô, foi em aí 80. Ah, lindo. Bom demais. Minha mãe com o Fred Mercury. Minha mãe sempre falou, eu queria que você fosse o Roger Taylor. Que você tivesse cover de Queen fosse o Roger Taylor. Porque eu sou loiro. Uhum. Tipo, eu tinha Sim, cabelo claro. maiorzinho quando eu era pequeno. E minha mãe foi no show do Queen em 81. Foi sábado e domingo no Morumbi, estádio do Morumbi. Sim. Então minha mãe também falou. Ela falou assim, olha, no Olha. sábado eu chorei tanto que a gente nem conseguiu prestar atenção no show. No domingo, quando a gente voltou, a gente Aí. assistiu mais calmo. Porque ela não acreditava. E foi a sensação quando eu tava no show do Blink. Quando começou a intro, bateu o primeiro acorde da Anthem, né? Dantem partiu. Nossa, tipo, você fala, parece que você tá vendo no YouTube. Não caía a ficha que eu tava lá. E aí eu ficava lembrando dele, que a gente não tava junto, né? Sim. Tava cada um, a galera espalhada, assim. Mas a gente ficou, caramba. Então, tipo, é bem legal essa relação que tem de continuar a banda com o membro da família. Então, eu torço muito pro Foo Fighters continuar com o Shane. É, Que é um moleque que vai. Interessante. Não, pra mim não tem pressão. Porque o pessoal gosta do moleque. gosto. E já sabe como E ele é o mesmo toca. estilo do pai também, como você falou, né? Sim. É aquela O batida mais cabelo. pesada, tá Não, ligado? e desce a mão. Porque eu acho que o Josh, ele é muito técnico, tá ligado? É. E acho que é por isso que ele não casou muito bem ali. Não sei, Sim. o estilo dele é muito diferente, né? Ou ele também seja um cara muito certinho, É, né? Também. médico, assim. É. O Taylor já era na porrada, já não tava nem aí, tá ligado? Sim. Então, É a mesma situação do Avenged, né? hum, Morreu o The Reeve, aí o Mike Portnoy terminou de gravar o álbum que tem a Nightmare. E depois eles ficaram de batera. E hoje eu esqueci o nome dele agora, mas o cara é bem técnico. É o Brooks. Inclusive, ele tocou com o Blink. Sim. Num show, nossa, muitos anos atrás, quando o Travis não tocou naquele É, show, que ficou da hora. vários bateras, né? Mas ele é um cara 1999. técnico, mas funciona pra banda, entendeu? uhum. Sim. Então, tipo, acho que até os brasileiros estão ganhando muito posicionamento, assim. Sim. O Eloy, Tu- no Slipknot. Sim. É uma coisa que, tipo, parou o Brasil na área da música, porque um brasileiro, assim, entrar numa banda, numa das maiores bandas do mundo, assim, e tá fazendo um bom trabalho, que a banda adora ele. Uhum. Então tá bem legal, assim, acho que os Ele já brasileiros... estava, né, numa das maiores bandas do É, mundo, do Sepultura. É. Mas eu falo na gringa, assim, na Sim. gringa. Não é todo mundo que coloca um brasileiro e deixa tocando, E se entendeu? você for parar pra pensar, o Dave Grohl, ele gosta muito de Sepultura, velho. Gosta, é uma das referências dele, né? Ele é apaixonado por Sepultura, cara. Inclusive, tem um ex-baterista que estão cogitando que ele tá quase pra entrar no Foo Fighters, que também é brasileiro, né? Acho que a partir do Eloy, os caras abriram os olhos pros músicos brasileiros, tá ligado? Sim, Ele falou, pô, sim. categoria do cara, velho. Então, tipo, começou sabe, aquela olhada, aquela minuciada no pessoal, né? Com É, certeza. E conta um pouco sobre a banda cover, né, do Blink. Como é que aconteceu tudo isso?
né? Você foi o fundador, né, Tom? Sim. Mas aí como foi o andamento? Você é fã, a gente percebeu que você contou várias histórias aqui pra gente, né? E foram histórias de fãs mesmo, daquele que bate carteirinha. Sim. Conta aí um pouquinho pra nós sobre a criação do cover do Sim. Blink no Brasil. Bom, o Blink-182 Cover Brasil, ele começou as atividades em 2008, né? Depois de meados de 2008, assim, a gente decidiu montar uma banda. E eu conheci um amigo meu em 2007 para 2008, que é o Rogério Berini. Inclusive, um grande abraço para ele, um dos meus melhores amigos da vida, assim. E ele era baixista. E eu não tava tocando na época, eu tive uma banda de escola, na época de escola e tal, chamada The Smokers, que a gente fazia cover de Arctic Monkeys e Blink-182 por minha parte, e por parte do outro vocalista era Arctic Monkeys. E ele gostava de Strokes também. E aí a gente meio que intercalava umas... E não tinha nada a ver uma coisa com a outra, assim. Aí, tipo, era uma salada de frutos e o nosso baterista, ele se omitia nos ensaios a querer tocar Blink. Ele falou, não sei. Mas não era porque não tinha nada a ver, porque ele não... Na época, acho que ele não tava bem, né, pra tocar Blink. E ele falava, não sei se é um bom negócio, né? E minha vontade era sempre foi ter um cover, ou tocar Blink, ou fazer alguma coisa relacionada no mundo autoral. E... Lá pra 2008, eu tava conversando com o Rogério, a gente se conheceu e tal, vamos tentar tocar, fazer alguma coisa juntos e tal, e a gente foi pra minha casa. A gente começou, o que você tem aí, né, de música, de letra? Ele ia lá, eu tocava as minhas coisas, a gente começou a juntar riff com base, aí começou a sair umas coisinhas ali, e aí a gente começou a tocar juntos. Nisso, a gente criou um projeto autoral, que era uma banda chamada 13 Milhas. E a gente tinha influências de Blink-182, Boxcar Racer, que é um dos projetos paralelos do Blink-182, Sum 41 e outras bandas assim que são relacionadas a esse meio do punk rock californiano, né? E foi bem legal. E meio a isso, a gente começou pra dar liga nos ensaios. Vamos colocar uns covers de Blink aí no meio, né? Aí a gente colocava umas 5 músicas do Blink, aí... Pegava aquelas 5 músicas que tava legal, vamos colocar mais umas outras musiquinhas aí do Blink e tal. Aí foi fazendo músicas autorais e Blink-182 cover. A gente montou uma banda a princípio com 3 pessoas, né? Eu, Wilson Jimenez Jr., o nosso amigo Rogério Berini e o nosso amigo Felipe Lima, que hoje é baterista do Supla, que ele era nosso baterista. Papito. O Filipinho, ele tem uma vasta carreira musical aí, já tocou numa banda chamada The Silence, com o Thiago Hóspede, tipo, metal e tal, pra caramba e tal. E depois entrou pro Strike, ele foi baterista do Strike. Sério? Quando o Graveto saiu, ele tocou, ainda toca, né, quando eles se reúnem, assim. E hoje ele toca com o Papito, né, o charada brasileiro, aí, o Papito. E aí, montamos a banda. E eu falei, já que a gente tá fazendo autoral, por que você não vem pra guitarra, né? Ele queria tocar guitarra também, ele é muito fã do Tom DeLonge. E o nosso baterista, né? Ele veio pra guitarra e a gente chamou um cara pra tocar batera pra gente. Só que não deu muito certo. O Filipinho, ele começou a se envolver com bandas de metal, ele começou a trabalhar com sertanejo também, e ele foi pro ramo da música, assim, pra um outro patamar. Ele começou, a agenda de quem toca sertanejo, a gente sabe, né? Os músicos, a galera do rock que vai pro sertanejo e entra nas gigs, cara, você sabe que, tipo, não tem mais... a vida de CLT já não existe mais. Você tem que sair da empresa que você trabalha pra poder viver na estrada. Você fica vivendo de gig. E aí ele foi viver da música. E aí a gente convidou um outro baterista, o nosso ex-baterista que faleceu, que é o Paulo Isidório. Ele tocou com a gente entre 2010 até 2016. Ficou 6 anos com a gente aí na banda aproximadamente, com algumas idas de saúde. Com algumas idas e vindas, tocando com o Blink em 2017, 2018. Aí a gente chamava outro baterista, ele vinha. Aí o Filipinho voltava pra banda e saía de novo. Aí a gente chamou o Felipe, o nosso outro Felipe batera. Um abraço pro nosso Fê Negão aí, gente boaça, toca demais, o moleque arrebenta, um dos melhores bateristas do Brasil também. Eu tenho muito orgulho desse moleque, meu. E toca numa banda autoral hoje, outros parceiros nossos, que é a Mistakes. E, pô, a banda começou em 2008, só que em 2011, a gente fazendo o autoral e fazendo o cover, a galera começou a falar assim, nos shows covers, né? Pô, vocês estão tocando as autorais, Pô, mete um setlist aí de 20 músicas covers. E no show autoral, a galera,
Vocês estão tocando autoral, meu. Vocês, tipo, pô, estão colocando música cover junto. Meu, faz um setlist só com música autoral. E a gente começou a ver que isso começou a pesar. Porque tinha a galera dos nossos amigos que gostavam mais de ir pro autoral e galera dos nossos amigos que queriam ir mais pra cover. A gente falou, meu... Chegou uma hora que ficou insustentável, assim. A gente falou, meu, a gente acha que tem que distinguir o projeto. Tipo, uma parte fica só pra autoral e outra pra cover. Aí a gente vê o que faz. Não vamos mais misturar as coisas nos shows. Porque isso nunca deu problema com o contratante. Isso começou a causar desconforto entre o público. Tipo, e aí a gente falou, meu, então é melhor a gente separar as coisas. E aí em 2011 mesmo, a gente separou o cover do autoral. Em 2012, o nosso baixista, Rogério Berini, ele saiu da banda. Ele foi para um outro projeto. E eu permaneci com o autoral 13 Milhas até 2016. A gente gravou disco, EP, clipe, essas coisas. E o Blink-182 Cover Brasil seguiu, né, fazendo cover. De 2011 para cá, houve uma mudança muito grande assim no cenário musical, eu acredito, né? Em questão de cover, falando também. Surgiram muito mais bandas covers. E também, com isso, o cenário aqueceu bastante em questão financeira. Então hoje aparecem muito mais bandas fazendo cover do que autoral, porque sabe que é um mercado rentável, mas cover específico, com experiência de cover, não são todas as bandas, porque a gente costuma pensar assim, o que é um cover e o que é uma banda que toca as músicas da outra banda, ou como a gente pode distinguir? Tributo? Tipo, tributo. Um tributo. Né? Um tributo. A gente sabe que o cover, ele tem uma outra proposta. Só que demorou pra gente entender isso. Porque até então a gente falava, a gente faz cover, mas a gente não era cover. A gente era tipo uma banda até 2015, tipo 2016, que fazia tributo. Ao meu entendimento de cover, eu gostaria da opinião de vocês também pra gente tentar chegar num conceito aqui. Eu vejo que um cover, ele foca mais no som, claro. O som, primeiramente, acho que é o mais importante. A gente consegue pensar também na caracterização dos músicos, tanto vestimenta, equipamentos, a questão do palco, assim, a estrutura do show que você... E a experiência que você quer trazer para o público que está assistindo. Qual seria a experiência? A experiência musical e também a experiência onde você, tipo, se sente num show do próprio artista. Onde você vê um fundo de palco, você vê o setlist do cara, você vê, tipo, que o cara, ele faz as versões das músicas ao vivo que o artista faz. Não é só um copia e cola. Você tirar a música e tocar o que tá no CD, tudo bem. Agora, você estudar o que o artista faz para você aplicar no cover, não é tão simples como as pessoas acham que pensam. Então, tem todo um estudo. Tem músicas que às vezes o cara grava de um jeito, no ao vivo ele aplica de outro. Ele desce tom, sobe tom. Pro vocalista, isso daí, cara, você tem que ter um domínio, você tem que entender o que você tá fazendo. Não basta você apenas aprender a cantar, né? Tocar música do CD, né? Tocar música do CD e aplicar e tá tudo certo. Para as pessoas que vão para um show, eu me coloco no lugar de um fã. Porque o trabalho do Blink-182 Cover Brasil são fãs, são pessoas que amam a banda. O Blink-182 Cover Brasil sempre foi isso. É um trabalho remunerado, claro, mas pra gente é uma diversão, né, Munir? Sim, com certeza. A gente Também. conhece tantos lugares graças à banda. A gente ama tocar as músicas dos nossos artistas, reproduzir ela para fãs, e são fãs fazendo isso para outros fãs. Quando eu falo, eu vou num show de uma banda cover e eu sou muito fã daquilo, eu imagino que o cara vai entrar no palco, caracterizado. Você como fã de Foo Fighters, você já imagina que o cara vai chegar com a Gibson do Dave Grohl, aquele azul metálico, com aquele corte diferente na abertura. Cabeludo também. Cabeludo, tipo... Cara, às vezes com uma caracterização de roupa, que o cara da batera vai ser loiro como o Taylor, e tipo, vai colocar um ventilador no palco. Não, tô brincando. Não vou colocar um ventilador no palco igual o Taylor. Né? Não, o mesmo ventilador. Mas quando a gente pensa nesses detalhes, mas imagina, vamos lá, vamos pensar agora. Imagina que você vai num cover de Foo Fighters, e aí o cara que tá tocando batera, do nada você olha, o cara tem um cabelão, ele é loiro, ele tá jogando o cabelo pra cima e pra baixo,
E tem um baita de um ventiladorzão ali, e você fala, velho, não acredito que o cara pensou nisso. Mas pra você que conhece a banda e você sabe que o Taylor tem um ventilador ali, que o Dave Grohl usa aquela Gibson, é S334, 335 dele lá no 337, eu não sei qual que é o modelo dele. Mas, pô, o cara tem a mesma guita, o cara tem isso, tem aquilo, tem o cabelo, tem... Você fala, velho, pô, olha o trabalho dos caras, impecável, velho. Você fala, eu vou prestigiar um artista, meu, toda vez que eles tocarem, meu. Porque querendo ou não, quando você é fã mesmo, você tem aquele olhar mais crítico, tá ligado? Não crítico de falar, não, tem que ser simplesmente igual. Mas quando você vê que os trejeitos, você vê o esforço mesmo da banda, fala, sabe, de pegar cuidar, sabe, minuciosamente. bem pedacinhos por pedacinhos. Realmente isso é muito gostoso de pegar, entendeu? Não conta. Pra gente que tem muito amor pela música, primeiramente, pela música, aí vem as bandas, as nossas preferências. E aí a gente vê o artista cover se dedicando tanto quanto o cara. Porque você para pra pensar. Vamos pensar agora pelo lado do estrelato. Vamos supor que todos aqui sejamos de bandas mundialmente famosas. Uma turnê nossa resolveria a nossa vida financeira pra sempre. Um show, eu acredito que se eu fizesse um show do Blink-182 ganhando $1 milhão lá, eu resolveria minha vida financeira pro resto da vida. Um show. Agora, olha a demanda que a gente precisa do artista cover pra fazer um show dar certo e para no final da noite, assim, vamos falar sobre questão financeira, vamos abrir as planilhas aqui, vamos falar sobre realidade. Para você ganhar R$200, que em média é o cachê do músico na noite. Aí você compra a mesma guitarra que o cara tem, que o cara quebra no palco e ele ganha. Da Fender, da Gibson, da PRS. Aí a gente compra a mesma roupa do cara, que o cara tem a acessibilidade disso, onde ele mora no país dele. E a gente tem que importar, e aí tem taxa de importação, porque os caras dificultam o máximo pra você trazer um instrumento, pra você trazer uma camiseta, pra você trazer um boné que o cara usa. Demanda tudo isso. E a galera que tá ali no palco, às vezes, não pensa nisso. E o cara que contrata você, às vezes, não pensa nisso. Mas quem é que sabe disso? É você que tá no corre. É você quem faz todo o esforço pra aquele projeto dar certo. Sim. Então, são detalhes. E aí a gente... Pô, meu... O artista mundialmente famoso tá ganhando tanto por show, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Pô, e o cover, a remuneração dele, tipo, é baixa, mas a gente faz por amor. A gente não tá pensando na questão financeira, porque se a gente fosse pensar só na questão financeira, cara, eu ia seguir o conselho do meu pai. Meu, larga a música, larga o punk rock, larga o que você gosta, vai tocar outro estilo musical, porque o rock não tá te valorizando. Cara, mas se o rock vai me valorizar ou não, eu tô fazendo isso porque me inspira. A gente já trabalha pra caramba de segunda a sexta, com um monte de coisa. Cara, o que inspira a gente, né? A música. Exatamente. A gente vai lá e faz o nosso trabalho cover. Só que, até a gente entender que a gente era um tributo, então a gente passava por várias situações, assim, de conflitos. A gente não tava entendendo muito bem o que tava acontecendo. Quando a gente decidiu falar, não, peraí, vamos virar uma página. Vamos profissionalizar isso. O que a gente precisa fazer para chegar perto de um artista profissional? Ah, vamos melhorar na questão musical. Pô, então vamos adaptar os tons aqui igual os caras estão fazendo, para ver se a gente consegue. Conseguiu? Beleza. O que a gente pode fazer agora? VS. Ah, mas eu era contra. Eu não gostava de tocar com VS. Eu falava, não, meu, Blink-182, que era até 2004, que era o auge deles pra nós, assim, que a gente gostava muito de fazer o cover na época. Tipo, cru, né? Era cru. Era um som cru. Os caras não tocavam com VS. A gente usava a mesma vestimenta dos caras, tocava super rápido, sem metrônomo, igual os caras faziam ao vivo, e na época eles estavam tretados, a banda tava brigada, os caras nem trocavam ideia. Aí, hoje em dia, tem um documentário chamado Blink-Mentary, no YouTube, e aí tem alguns trechos, assim, que os caras comentam, assim, né, que são recortes, né, da época da turnê de 2004 do Blink, e aí mostra o guitarrista da banda falando, meu, a gente toca as músicas tão rápido porque a gente não vê a hora que acabe esse show, porque eu não suporto mais esses caras, a gente quer que acabe logo! E um show que era pra ser de 1h30, tava sendo em 1h15, 1h12, 1h06, e os caras não cortavam música, tocava tudo muito rápido, acabava o show, cada um ia pra um canto. Cada um com seu camarim e tal, tipo, não tinha muito contato fora. Em 2005 entrou o hiato da banda. E a gente achava isso super legal, não, vamos tocar igual os caras. Só vamos que não se falar, né? Só que a qualidade do som, a gente percebeu que poderia melhorar. Meu, vamos tocar, tipo, na velocidade que os caras estão tocando hoje, os caras usam VS, a gente descobriu como fazer VS, como encontrar da internet, como pegar a música original, recortar uns trechos e montar um VS. A gente falou, cara, dá pra melhorar, vamos começar a tocar com ear. Mas peraí, investimento, mas peraí, como que tá o cachê da banda? Pô, será que a gente consegue investir? Não, a gente não consegue investir, então a gente vai ter que tirar daqui. A gente tinha que tirar do autoral pra investir no cover.
A gente tinha que trabalhar de CLT, não dava para deixar isso de lado. A gente sempre teve que trabalhar, né, mulher? Sim. Você também. Com certeza. Para poder investir na banda cover. Então não é só chegar lá e tocar. Então tem toda essa demanda, tanto trazer um equipamento de fora, quanto uma roupa que a gente investe, quanto o VS que você tem que pagar por produtor do estúdio que tá te ajudando, que nem sempre os músicos da banda têm o equipamento para poder fazer isso em casa. Pô, sorte daqueles que conseguem. Mas assim, aí você tem um vídeo que você precisa sincar junto com a música, usar um notebook e plugar para tocar e executar isso ao vivo. É muita coisa. Cara, então tem muita coisa. Então a gente viu a diferença de uma banda cover e uma banda tributo, né? E aí essa questão da remuneração entra numa outra questão, não sei se vocês vão querer comentar sobre isso também no podcast, mas é uma questão interessante sobre cachê que bandas pedem, bandas diminuem cachê para entrar no mercado, e isso é uma coisa que às vezes gera conflito. Porque você investe, outra banda não investe, só que a banda quer entrar no circuito e ela joga o valor dela lá embaixo e o produtor da casa fala, os caras estão entregando a mesma coisa. Porque assim, tem casas que o cara vê todos esses detalhes que a gente tá falando, e tem algumas casas que às vezes não se preocupa muito com isso. Ele se preocupa quanto ele vai pagar pro músico para ter uma atração naquela noite. Porque ele precisa ter uma música no bar. E aí, se o cara chegar lá da banda e falar, a gente toca por R$400, a gente toca por R$200, cara, a gente não tá falando aqui, não é um papo de mercenário. A gente tá falando sobre reconhecimento. Pô, profissionalismo. Porque, querendo ou não, isso daí fica meio que taxado, né? Exemplo, vou cobrar R$200. Só que, tipo assim, como você disse, é todo um investimento. Então, às vezes, não vale esse esforço de você ir numa casa de show e cantar todo sábado por R$200, sendo que poderia, sabe, de acordo com a experiência de vocês, com a qualidade, baixar tanto, né? Sim. Então, mas faz sentido mesmo. Sim, e uma das questões, né, quando a gente começa a falar dinheiro é uma droga, né? Nossa, eu detesto ter que falar disso, mas a gente tem que falar isso, mas né? é investimento, né? Sobre Não, investimento, né? e essas coisas. Sim. Quando a gente fala sobre tocar por R$200, por 400 ou por 600, né? Tipo, e eu não tô nem falando de valores mínimos, né? Eu tô falando sobre essa escala. A gente tem que colocar em pauta tudo que a gente gasta a partir do momento que você abre os olhos, naquele sábado que você vai tocar, ou naquela sexta-feira, quando você sai de casa com o seu equipamento na mão, falando, eu vou fazer um show. O que demanda? Se você vai de ônibus ou vai de carro, se você vai de Uber ou você vai de táxi, se você vai comer naquele dia e a casa vai te dar uma consuma, ou se você vai ter que comprar do bolso uma comida. Pra você subir no palco, você tem que estar com corda. Aí quanto que é a corda do seu baixo ou da sua guitarra? Baqueta. Quanto que é a sua palheta? A Pele. baqueta, a pele. Aí você coloca na ponta do lápis, você saiu de casa para tocar por R$600. Aí você divide isso por 3, que no Blink-182, graças a Deus, nós somos em 3 integrantes, então dá para dividir. A fatia do bolo acaba sendo um pouquinho maior, porque, pô, você pega... Vamos falar de bandas aí, o Foo Fighters. O Foo Fighters mesmo tem 6 integrantes. 6 integrantes, O Foo Fighters cover, que a gente conhece, tem 5 integrantes. Agora, o Slipknot cover, não adianta você chegar com 4 ou 5 integrantes e falar que é o Slipknot cover. Não dá nem pra falar que é o tributo. São 9 caras. São 9. Como que um Slipknot cover sobrevive com um cachê de R$600? Numa casa que a gente entende também o lado do contratante, que vai pagar um valor mínimo aí de R$1.000, que seja. Sim. Sabe? Beleza, os caras são em 9. Agora tem outras bandas que tem 4, 3 integrantes, que aí dá pra respirar um pouquinho mais, né? Então a gente coloca tudo isso na ponta do lápis e aí a conta não fecha em algumas oportunidades. Então a questão a gente tem que saber negociar, tem que entender o lado do contratante, o contratante entende também o nosso lado, e às vezes a gente tem que também saber falar não. Só que tem bandas que às vezes não acabam falando não e elas acabam aceitando. E o que isso impacta? Tá? Com outras bandas. Isso, o ticket médio acaba baixando, porque ele fala, não, peraí. Aquelas bandas ali, beleza, eu entendo que eles estão fazendo esse tipo de trabalho. Pro meu bar, esse tipo de trabalho é agradável, mas eu também posso aceitar esse tipo de trabalho, que é da outra banda que cobra menos. Só que assim, por que eu vou pagar para essas bandas esse valor, sendo que tem 2, 3 bandas aqui que vêm aqui e aceitam esse valor mais baixo? Então, beleza, eu vou baixar meu ticket. O ticket médio acaba caindo. E aí as outras bandas que já tem aquele trabalho consolidado de investimento, isso, aquilo, às vezes tem
são bandas de maior tempo de estrada, né? Mas isso não quer dizer nada também. Você trabalhar há mais tempo e por isso aqui você vai ganhar mais. Não, eu acho que é pelo trabalho que a banda apresenta. Independente se ela tem 10 anos de vida, 17 anos como a gente tem, que a gente começou em 2018, ou se é uma banda de 2 anos, né? Então, eu acho que o justo é você sempre pensar naquilo que você está investindo, naquilo que você gasta quando você sai de casa e o retorno que aquilo te traz. Quando você vê alguns eventos que às vezes eles não conseguem pagar, você entende o porquê. Ah, tem 5 bandas numa noite, tem 8 bandas num festival. Mas o que aquilo vai gerar de retorno para sua banda? Né, tem aquela outra questão, você vai tocar num grande festival, você vai gravar um material para aquilo, você vai expandir o seu som para públicos de outras bandas que às vezes não conhecem você e vão passar a te acompanhar. E quando você fizer um show diferente, menor, onde você vai ter uma remuneração melhor, aquelas pessoas vão acabar seguindo sua banda. Então tem todas essas variáveis, né? Só que a banda que acaba aceitando aquele valor mais baixo, em algum determinado evento, ou casa de show, ou circuito, você tem que entender por que você está recebendo isso. Não é só simplesmente eu vou aceitar e vou fazer o evento por esse valor porque eu quero abrir mercado. Né? Isso daí eu acho que é um ponto... É até interessante, Tom, você falar sobre isso, porque tem muitas pessoas que têm o desejo, né, de fazer alguma banda cover da qual gosta, para entender a questão do mercado, né? Como é que funciona isso? Sim. Né? A banda tributo, a banda cover, como é que eu posso fazer? Porque assim, com certeza nós vamos adquirir um público, né, que vai querer fazer esse tipo de demanda, desse trabalho, né? Tem um sonho de fazer. De repente é legal ouvir você falando isso, para que essas pessoas que tenham, assim, essa vontade, né, esse desejo, entender como é que funciona tudo isso, né? Sim. E um ponto também muito importante é que, assim, o Tom falou sobre a responsabilidade de trazer um show mais próximo da banda original, assim. Trazer uma experiência. É, uma experiência. O Blink nunca tinha vindo ao Brasil. Isso é bom por quê? Porque ninguém teve a experiência de estar no show do Blink. Então a proposta e o objetivo, pelo que o Tom sempre me explicava também do Blink Cover, é de trazer essa experiência para uma coisa que ninguém nunca viu. A oportunidade de quem viu é o quê? Pessoas que viajaram para os Estados Unidos. Eu não tenho essa condição. Eu nunca saí do Brasil. A gente só foi pro Paraguai graças à banda. Então, tipo assim, a experiência de você... Que nem, eu era totalmente outra pessoa antes de começar a tocar com o Tom. Eu também toquei na Avril Lavigne Experience. O Tom também fez parte. Eu não tinha bateria. Eu tinha prato de latão. Eu não tinha baqueta. Tinha nada. Não tinha roupa. Eu sempre me vestia, parecia que eu ia pro shopping. Sempre a mesma. Eu posso fazer um adendo? Pode. Mas ele era um cara muito talentoso, esforçado e, apesar de novo, com muita responsabilidade. Esse foi um dos pontos dos quais a gente notou muito isso no Munir, mesmo que ele não estivesse tocando com a gente, apesar dele, na época, né, você não tinha ainda condições de investir na banda para poder fazer essas coisas, mas a gente notou características de que um músico precisa para você ter uma banda, né? Desculpa te cortar, Não, pode só para complementar essa questão, porque às vezes a gente vê muito cara aí, pô, o cara chega num rolê e tal... Pô, tira Gibson, tipo, de 60... eu tenho uma Gibson aqui de 74, uma Fender de 62 aqui, Deluxe. Você fala, pô, da hora, o cara não fala com ninguém, aí o cara, tipo, vai lá e tal, fica bêbado no rolê, dá problema e tal, não sei o quê, treta com um, não para em banda. Você fala, pô, meu, caramba, que vale às vezes o cara ter todo aquele equipamento, toda aquela grana e tal, não sei o que, pra investir e tal. Mas, pô, o cara toca pra caramba, mas como que o cara é de grupo? Como que o cara é de responsabilidade? Ele quer mesmo aquilo ou ele tá ali só pra, tipo, tirar uma onda? E querendo ou não, isso daí também não sobrevive por muito tempo também, Exato. né? Porque querendo ou não, a partir do momento que você tem uma banda, ou você junta reúne aquelas pessoas, vira uma família, velho. Porque, querendo ou não, claro, tem galera que sente isso e tem galera que não sente. Às vezes o cara é tão profissional no negócio que, tipo assim, como você tava falando, você não percebe que os caras tá se matando por trás das câmeras ali, tá ligado? Exato. Mas isso para uma sobrevivência de uma banda é fundamental, cara, porque de um tempo, tem um tempo que eles conseguem aguentar, mas vai até aquele limite, porque querendo ou não vai acabar sucumbindo, né? Exato. Acontece muito isso também. Então, Sim. realmente, essa formação, essa interação também, esse vínculo é muito importante, né? Pra sobrevivência. E complementando pro Munir, quando ele entrou na banda,
nós estávamos com o nosso baterista antigo, que era o Felipe, que hoje ele Aham. toca no Supla, e o Felipinho falou, olha, eu estou para ingressar num novo projeto, um novo desafio. Eu ainda não posso falar com quem eu vou tocar, mas eu queria ter pelo menos uma ou duas pessoas em stand-by para poder conseguir a demanda. Administrar. Não, não, ele quis dizer assim, eu preciso ter uma pessoa em stand-by para conciliar a nossa agenda de shows, porque a agenda de shows do Blink-182 Cover Brasil, graças a Deus, tá muito boa. E já de 2 anos para cá, a gente tem uma frequência muito boa de shows. Então, assim, o Filipinho, ele ingressando no Supla, que também tem uma agenda muito boa, e ele tava em testes, praticamente ele já ia tocar com o cara, né? E acho que ele não queria falar, então... Aí ele foi preparando a gente. E ele falou, cara, eu preciso que vocês tenham alguém para poder fazer a bateria da banda. E aí foi quando surgiu o Munir, e ele falou, cara, um dos caras que eu aconselharia a gente deixar aqui com a gente é o Munir. Que ele é um cara incrível, responsável e tudo mais de bom. E aí tem a questão, né, da parceria também, que é um cara muito bom de coração. Eu tô vendo que você tá coçando muito o braço aí. O que você tem pra mostrar pra nós aí? Então, rapidamente, antes de a gente encerrar, eu passo por uma fase de depressão, ansiedade, exaustão mental, já faz um bom tempo. E tem uma música do Blink, que é a Adam Song, que tem uma frase específica que sempre me fez seguir, que é Tomorrow holds such better days. O amanhã guarda dias melhores, né? Guarda dias melhores. Então eu tatuei essa frase, porque é uma coisa que eu sempre olho agora e eu lembro o porquê eu tô continuando. Porque o Tom sabe, não é só o show, é dirigir, voltar cansado, é a logística. Às vezes você tem 2 shows, eu faço outros projetos também. Às vezes eu saio de um show, vou pro outro, chego 6 horas da manhã em casa, no dia seguinte tem coisa pra fazer, é trabalho. Então isso acaba gerando uma exaustão mental na gente e a gente não tem mais tempo pra gente de sair pra algum lugar. Então eu falei pro Tom, desde quando eu entrei na banda, eu dedico o meu tempo pra gente tocar. Porque eu vejo o Blink Cover, eu falei pro Tom, vamos fazer isso aumentar, vamos fazer a visibilidade aumentar, vamos pra frente. E isso é uma coisa que não acontece só comigo, mas com vários músicos, que é o problema da exaustão mental. Sim. Então você tem que buscar algumas coisas pra fazer você levantar no dia seguinte, levantar bem e encarar. E essa frase é uma coisa que sempre me ajudou. Então, graças a Deus, estou melhorando essa fase. Que bom, Eu tatuei porque é uma coisa que fez parte da minha história. E sempre agradecer ao Tom pela oportunidade, né, de a gente estar tocando junto. Ter ido pro Paraguai foi um grande passo nas nossas vidas, de estar em outro país e falar, nossa, agora foi a nossa vez. Entendeu? De trazer a oportunidade do show do Blink, o mais próximo, pra quem conhece, o pessoal sempre elogia, nossa, é muito igual, vocês se dedicam. Também mandar um abraço pro nosso baixista, o Matheus, também que veio do Rio Grande do Sul pra tocar, pra São Paulo pra tocar com a gente. E aguardar vocês para os próximos shows. Vocês estão mais do que convidados. Será Obrigado uma honra, mais cara, de verdade. pelo convite. Presença VIP aí. Vocês presença VIP sempre. A gente pode fazer mais episódios. Com certeza. Tem muitas histórias. Claro. O tempo é curto, mas as histórias são infinitas. Na próxima a Vamos gente estende marcar. aí umas muita 3 coisa por umas pra falar. 3 horas, Tem 4 muita horas aí. A coisa. gente vai bater Não, bastante deixa papo. rolando, aperta o play, porque não, a com gente certeza. contou nem 1% das histórias que o Blink tem. Com certeza Aham. ele tem mais, mas em 2 anos que eu tô na banda, Tem muita coisa. já vivemos muita risada, muitas frustrações, muitos aprendizados. Hoje, graças a Deus, eu tenho equipamentos que eu consegui comprar com dinheiro. Uhum. Então, eu ganhei experiência em show, investir em equipamento também de VS. Então, isso é o que a banda traz. É você continuar, saber que você vai trazer o melhor. Sempre sair de casa e falar assim, como eu quero que a galera veja o nosso show. De não se arrepender por não ter ido. Porque na noite, antes de encerrar, são vários rolês. Tem dia que Sim. cai 3 rolês em vários lugares de São Paulo. Então você tem que falar, por que a galera tem que ir assistir a gente? O que vai fazer eles saírem de casa e não se arrepender de falar, eu escolhi esse rolê? Então, que eu subo no palco, eu falo pro Tom, tem algum problema? Resolve fora do palco. No palco você é o Tom, eu sou o Travis e o Matheus é o Mark. Exato. Fora do palco é outra história, a gente resolve, a gente sempre se resolve. E é isso que faz a vida seguir e trazer mais experiência. Então, obrigado, gente. Obrigado mesmo pela oportunidade. E espero vocês lá, vocês são convidados. É só pra encerrar mesmo.
Pode falar, Ritinha. Eu tô muito feliz, assim, né? Nosso primeiro episódio cover, trazendo aí esses dois que são experientes aí. Muitas dicas bacanas, legais, né, Rafa? Para as pessoas que têm aí o sonho de ter um cover. Com certeza. Inclusive, quero desejar o melhor para vocês. Sabe, que a gente possa presenciar realmente esse momento aí, prestigiar vocês de perto. Eu desejo o melhor para vocês, sucesso, o que precisar, nós estamos à disposição também. E fique à vontade aí, vocês são sempre bem-vindos aí. A próxima vez a gente se estende aí para bater muito papo aí, trocar uma ideia que vai ser incrível, tá, gente? Já está aceito o convite. A gente vai deixar para você, vai deixar na descrição os Instagrams de vocês, Obrigado. Tá bom? Mas se vocês quiserem falar, deixar algum recado, o espaço tá aberto. Beleza. Aí. Galera, mais uma vez aí o Mundão Cast, muito obrigado, Rita, Rafa, vocês foram incríveis com a gente por toda a estrutura, parabéns ao nosso cameraman aí também, valeu galera, todo mundo que está acompanhando, cara, nós não somos especialistas em covers nem nada, mas a gente fala isso tudo de coração, tá? A gente, se vocês precisarem de uma mentoria, não vai ser nada pago, tá? Eu não sou o Pablo Marçal, pelo amor de Deus, eu não vou cobrar nada de ninguém, não, mas é sempre bom uma coisa que a gente sempre deixa claro, só para finalizar, a gente sempre deixa claro que, independente do cover, do segmento, a gente sempre está muito aberto a instruir e ajudar e trazer outras bandas também para o circuito e integrar, porque acho que essa parceria entre as bandas que fazem os covers, isso é muito bom, independente se minha banda é de um segmento diferente da banda de vocês, se vocês gostam de Rosas e Sarão pra caramba, que eu fiquei sabendo, Foo Fighters, se vocês têm uma banda autoral ou banda cover, é a integração, é você, tipo, abrir espaço, falar, não, vamos integrar bandas autorais no nosso rolê, vamos integrar bandas covers num outro rolê, e é isso que vale, tá? Obrigado pela oportunidade, meu nome é Wilson Jimenez, Munir Luke, Blink-182 Cover Brasil, um abraço pro Matheus, nosso baixista, rio-grandense, sulista pra caramba. E tem agenda de shows, a gente pode falar da agenda de shows rapidinho? Fica à vontade. O Blink-182 Cover Brasil estará no próximo dia 21/6 em dois lugares diferentes, tá? Não são duas bandas diferentes, é a mesma banda, em dois lugares diferentes. Espaço 14, em Santos, um abraço ao nosso contratante aí, Marcelinho, grande amigo, nosso parceiro. Fortes Underpub, que é o Fortes Emociones, o nome do evento, na Vila Madalena, aqui em São Paulo, capital. Dia 21/6, galera. E dia 27/6, Brothers Rock Bar, em Ribeirão Pires, pela segunda vez na cidade. A gente tocou em outro pico antes, há muitos anos atrás, quase 10 anos já que a gente não volta para Ribeirão Pires. Belvedere em Curitiba, Sinners Pub, Jaraguá do Sul, St. John's em São Paulo também. Fiquem atentos na agenda aí. Stay tuned. Qual que é o Instagram, Tom? Blink-182 Cover Brasil, Instagram, Facebook. E é isso, galera. É isso aí. O meu é Munir Luke e o seu pessoal? Tom, numeral 13 milhas. Tom 13 milhas. Segue a gente Isso, lá, galera. Obrigado. Muito obrigado. Bom, a gente vai ficando por aqui, gente. Deixa sua curtida, acompanhe o trabalho dos caras que é sensacional, tá bom? E é isso aí. Vamos voltar aí na próxima semana aí com muito mais. Quero agradecer a Rita, obrigado por ter aceitado, né, esse convite aí, trazendo um pouco mais dessas bandas covers incríveis, né, que eu sempre tive essa vontade no meu coração de conhecer mais o trabalho deles, e eles estão estreando aí, muito bem estreado, na verdade. E convidados que nós estreamos aqui, o tema covers, gostei muito. É isso aí. Então é isso aí, gente, vamos ficando por aqui, tamo junto, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!